inverno nuclear é o que pode acontecer, né? Vamos supor que aconteceu uma terceira guerra, ela seja uma guerra nuclear com bombas explodindo para todo lado. O inverno nuclear é o seguinte, essas bombas levantariam uma fumaça, né? Vamos dizer assim, para ser bem resumido, né? Que cobriria o planeta todo a ponto de cobrir o próprio Sol. E aí os raios solares não entrariam mais. Isso demoraria um tempo para dissipar. Só que esse tempo esfriaria a Terra a ponto da gente ter o tal do inverno nuclear, entendeu? Então, eu lembro quando eu era novinho, eu não sei se você chegou a ver quando você era mais novo, um filme chamado The Day After, O Dia Seguinte. Acho que eu vi isso. Que é um dos primeiros filmes pós-apocalípticos que a gente chama. Catastróficos. Que tem uma guerra nuclear e tal, o pessoal, alguns não matam a humanidade inteira, alguns sobrevivem, e quando eles saem assim, tá tudo, parece uma nuvem de chuva gigante tomando a Terra. É isso, o inverno nuclear é isso. O inverno nuclear é o lance da autodestruição que a gente fala, é isso. Sim, excesso de tecnologia gera... Excesso de tecnologia gera uma guerra nuclear. A guerra nuclear acaba que vai cobrir o planeta a ponto do não ter mais calor, aí começa a morrer planta. Aí você come planta, o boi come planta, não vai ter mais boi. Não vai ter mais capô, entendeu? Aí você vai se autodestruindo. Então, por que Chernobyl? Você vai lá hoje e o pessoal visita, tem até o turismo, ainda tem radiação, e por que em Hiroshima você foi e não morreu? Exatamente. Da radiação. Exatamente. A bomba, você quer que ela destrua a maior quantidade de coisa o mais rápido possível. Exatamente. Então essa é uma coisa. Segunda coisa é a quantidade. Então a quantidade de material radioativo que se tem lá em Chernobyl nem se compara ao da bomba atômica. Então, e ali o reator ficou aberto, jogando aquela coisa. Durante o processo de criação de uma bomba atômica, qual o risco de você errar esqueci de botar no forno e explode e você se destrói? Como é que funciona isso? É muito grande, né? Tanto que lá você pegar hoje é tudo muito mais controlado, né? Mas na época lá, do 939, 40, aquele período ali, é só lembrar pro pessoal, cara, era tudo muito novo. Pois é. Entendeu? O pessoal nem sabia. Então o que eles faziam? Eles faziam vários e vários testes de várias coisas. Tanto que o Projeto Manhattan, a gente fala dos físicos, mas ele tinha mais de 100 mil pessoas envolvidas ali. Então tinha um cara que cuidava de um pedacinho e uma outra coisa, tá? 6 pessoas só sabiam exatamente o que era tudo aquilo lá. Então era assim, você, Maurício, cara, cuida disso aqui, ó, tá? Ah, mas pra que é isso? Não, cara, faz isso aqui, um dia você vai saber. Fulano, faz isso aqui, outro faz aquilo ali. E 6 pessoas tinham acesso a liderança toda. Ao todo. Então assim, eles fizeram vários testes com muito pouquinha coisa, então faziam pequenas detonações. Eu acho que, se brincar, acho que no filme aparecem umas 2 ou 3 detonações menores ali. Pontuais ali. Eles ficam testando tudo isso em laboratórios e tal, justamente para não dar problema, entendeu? E aí, quando eles fazem aquele lá, que é uma grande concentração de urânio, tanto que a bomba de Hiroshima, que é de urânio, eles usaram todo o urânio que eles tinham. Todo o urânio que eles tinham foi usado naquela bomba. Então, assim, você vê, era muito, mas não era tanto assim, entendeu? Sim, por isso que foram pro plutônio e tudo mais. Bomba em Hiroshima, dia 6 de agosto de 45. Exército Vermelho chega na Manchúria, 9 de agosto de 45. Por 3 dias os Estados Unidos jogam a bomba antes disso. Onde que nós vamos jogar a bomba? Isso aí foi uma discussão muito grande mesmo, tá? Onde que nós vamos jogar a bomba? Bem, vamos jogar a bomba, eles pensaram, não vamos jogar em Tóquio. Tóquio não era uma opção. Eles queriam atingir o Japão. É como se o Japão, boa, moça, o Japão recebeu um SETEX 10 mesmo. É como se eles queriam atacar a cultura japonesa. Chegaram a pensar em jogar a bomba em Kyoto, porque Kyoto era uma cidade muito importante do ponto de vista cultural, tá? O Japão tava dando... Não, o Japão deu tanto trabalho. Um dia, cara, eu vou fazer um programa aqui sobre Midway. Já ouviram falar em Midway? A Batalha de Midway? Quem já ouviu falar na Batalha de Midway? Vou fazer um programa sobre a Batalha de Midway aqui. É muito legal o que o Japão fez e o que os Estados Unidos fez também na Batalha de Midway, tá?
Mas a Batalha de Midway, ela é um negócio assim, é um marco dentro da Segunda Guerra Mundial. Onde que nós vamos jogar a bomba? Pensaram em jogar em Kyoto. Mas aí eles falaram, cara, Kyoto não. O Oppenheimer tentou interferir e falou, quer saber, galera, vamos fazer o seguinte, vamos jogar essa bomba num lugar onde não tem gente, tá? A gente joga a bomba ali num lugar onde não tem gente, porque o Oppenheimer, ele ainda apostava no lance de que a bomba, só o fato dela explodir em qualquer lugar, o Japão iria se render na hora, porque ele não ia querer ver tanta gente morrendo do jeito que morreu. Muito bem. Aí o pessoal decide fazer o quê? Lá numa reunião entre eles decidem jogar a bomba em Hiroshima. Hiroshima seria o alvo perfeito, segundo a decisão. Mas antes de jogar a bomba, você precisava testar a bomba, certo? Por quê? Primeira pergunta que eles tinham que fazer: qual o poder de destruição da bomba atômica? Ninguém sabia. O que a gente conhecia na época era dinamite, TNT. A gente não conhecia a bomba atômica. A bomba atômica era a primeira, né? Por que a gente não conhecia? Não tinha como fazer. O urânio, todo o urânio do mundo já tinha sido usado. Eles estavam usando plutônio e eles não sabiam. Eles tinham uma chance só de testar a bomba atômica. Beleza? Então construíram a bomba atômica para fazer um teste. E aí vem um negócio muito interessante nessa história toda também, que é o teste famoso, né? O teste de Trinity. O teste de Trinity. Então vamos lá. O local escolhido para o teste foi o campo de teste de mísseis de White Sands, lugar famosíssimo, tá? Uma área remota, desértica, sigilo total. O nome da bomba, o codinome dela era Gadget, tá? O nome da bomba era Gadget. Uma coisa muito importante, agora vem um negócio muito importante para vocês. A bomba não encosta no chão. A bomba que foi explodida para teste, ela foi colocada numa torre com 30 metros de altura e ela foi detonada lá. Ela não foi jogada no chão, tá bom? Muito bem. O que os caras tinham que fazer? Eles tinham que ter uma ideia. Agora que vem um negócio muito legal, que quem fez eu acho que foi o Feynman. Se não me falha a memória, foi o Feynman, tá? Eles precisavam saber qual era o poder daquela bomba atômica. A gente só conhecia dinamite. O que o Feynman fez? Ele pegou uma quantidade de dinamite. Olha que coisa legal que o Feynman faz. Ele pegou uma quantidade de dinamite, detonou aquela quantidade de dinamite com um papelzinho. E ele viu o raio que aqueles papelzinhos que ele colocou ali ocuparam com a explosão. Então ele jogou lá 1, 2 TNT, 3 TNT, 5, né? 5 quilotons no caso, né? 1 quiloton, 2 quiloton, e explodiu aquilo lá e viu o que dava. Muito bem, então agora ele tinha uma régua para medir a explosão da bomba atômica. A bomba atômica é colocada lá às 5h29 da manhã, detonam ela. Pum! Quando vão medir o raio e tudo que ela tinha feito, ela chegou a aproximadamente 20 quilotons de TNT, tá? Foram 20 quilotons de TNT. A onda de choque foi sentida a 160 km de distância do lugar, tá? O calor intenso, né? Ele produz. Olha que coisa interessante. O teste chamava Trinity. Quando o calor foi tão intenso que ele criou um vidro. Ele criou um tipo de rocha no deserto, verdinho. Sabe como que a gente chama essa rocha? Trinitita, em homenagem ao Trinity, ao teste Trinity, tá? E então eles conseguiram, né, medir vamos dizer, o poder da bomba atômica. Ela não destruiu o planeta, ela não destruiu a Terra, mas ela tinha o poder de 20 quilotons. Beleza? Então estava pronta a bomba atômica. A bomba atômica funcionou, ela detonou e estava pronta para ser jogada. Escolheram dois lugares. Os militares escolheram 2 lugares, Hiroshima e Nagasaki. O Oppenheimer, ele fala, isso está no livro lá explicado direitinho. O Oppenheimer fala assim: não precisa jogar uma outra bomba.
Não precisa. A gente só precisa de uma bomba, tá? Não precisa jogar outra bomba. E então, só que jogam. E aí é que toda a confusão na vida do Oppenheimer é por causa da segunda bomba aí de Nagasaki. Muito bem. 6 de agosto de 45, 3 dias antes do Exército Vermelho chegar na Manchúria, a bomba atômica, apelidada de Little Boy, é lançada pelo bombardeiro B-29 chamado de Enola Gay, lembrando que Enola Gay é o nome da mãe do comandante do avião, né? Sobre a cidade de Hiroshima. A Little Boy, como eu já falei para vocês, era uma bomba do tipo gun, canhão, tá? Ela utilizava urânio-235 como material físsil. Ela tinha 3 metros de comprimento, pesava cerca de 4.400 quilos e ela foi projetada para explodir a 580 metros de altura em cima da cidade. Para que isso? Para maximizar o poder destrutivo dela. Os caras eram maléficos, meu amigo, tá? Por quê? Se você explode a bomba atômica batendo ela no chão, boa parte da energia vai ser absorvida. E eles não queriam que nada fosse absorvido. Quanto mais gente morresse, é o que eles queriam. O impacto imediato, aproximadamente 70 mil pessoas foram instantaneamente vaporizadas, tá? Com o calor intenso que criou, no ponto ali, no ponto zero, pode ter chegado a 1.000.000 de graus, tá? Depois veio uma onda de choque, se espalhou por toda a direção. A destruição da cidade foi quase total, num raio de 1,5 km. Perguntaram no Insta, né? Que cidade brasileira seria destruída por uma bomba? Uma cidade com 2 km de raio seria totalmente destruída, tá? Depois veio o fogo, depois veio o calor, veio o fogo, veio a onda de choque, depois veio a radiação, tá? Veio a radiação. Então tudo isso, somado, vai matar a gente pra caramba. 3 dias depois, em 9 de agosto de 45, a segunda bomba atômica de codinome Fat Man é jogada sobre a cidade japonesa de Nagasaki. A Fat Man era mais avançada que a Little Boy. A Fat Man já usava plutônio 239 como material físsil, era para testar se o plutônio serviria direitinho. Seu design era baseado no princípio da implosão, né? Mais complexo, mas também muito mais eficiente do que o design gun da Little Boy, tá? Então a Little Boy era uma que precisava dar como se desse um tiro para iniciar o processo de reação em cadeia. A Fat Man, não. Ela era implodida, ela tinha os detonadores que implodiam ela. Show de bola? O impacto imediato em Nagasaki foi um pouco menor do que de Hiroshima, devido à condição do terreno. Nagasaki tinha muita montanha e tal, mas 40 mil pessoas foram vaporizadas instantaneamente, tá? O número de vítimas, se somar todo mundo que morreu em Nagasaki, chega ali na casa dos 140 mil pessoas, tá? Cerca de 140 mil pessoas morreram com as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Beleza? Então, é isso que acontece. Muita grana gasta, todo o urânio do mundo gasto, todo o urânio do mundo foi gasto na parada para fazer isso aí e jogar essa bomba. Tá bom? Uma dúvida pertinente: se errar na construção da bomba atômica, dá para destruir o mundo com efeito de reação em cadeia? Então, o mundo do entretenimento, na verdade, isso que é falado no filme, cara, antes deles controlarem a reação em cadeia, antes do Chicago Pile 1, eles pensavam que o processo de reação em cadeia não podia ser controlado. Então você começava um processo de reação em cadeia, ele ia infinitamente, ele poderia destruir a atmosfera da Terra. Isso era a ideia que os caras tinham. Só que quando eles fazem o Chicago Pile, né, eles veem que eles conseguem controlar o processo de reação em cadeia, e aí não tem problema nenhum. Reação em cadeia controlada, eles conseguem fazer uma bomba, porque a bomba nada mais é do que o processo de reação em cadeia acontecendo de forma controlada. É isso que ele fala basicamente no filme, tá? Os historiadores atuais dizem que não foi por causa das bombas que o Japão se rendeu, mas sim por causa da iminente invasão. Então, isso que eu ia falar justo agora, Thiago Freire, é exatamente isso que eu ia comentar. Muita gente diz
que não foi a bomba que acabou com a guerra, mas o medo, né? O medo que eles tinham da invasão. Imagina 1.800.000 soldados marchando para cima de você, meu amigo. Entendeu? Então, eles tinham mais esse medo. Só que é aquela grande questão que acho que todo historiador faz, né? Essa questão, eu não sou historiador, mas eu posso fazer a questão também, que é a seguinte: quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Foi os Estados Unidos jogando a bomba ou foi a União Soviética com o Exército Vermelho marchando para lá? E aí fica nessa discussão aí eternamente, tá? Eternamente. É isso mesmo, então tem esse lance aí. Podia ter jogado em qualquer local inabitado. É exatamente, Luciano Lima. Essa era a ideia deles, tá? Por que o Feynman não usou óculos de proteção na detonação? Cara, não, é porque lá no filme ele não usa, né? Mas também não sei se aquilo lá é verdade, não, hein? Será que ele usou ou não usou? E aí? Não sei, não. Ele fala que ele quer ver, né? Eu quero ver ali e tal. Aliás, tem uns fatos, né? Alguns detalhes muito importantes nessa história toda. Quando vou voltar um pouco na história, tá? Quando o Leo Szilard sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos, encontra com o Enrico Fermi, os alemães tinham acabado de conseguir fazer o processo de fissão, de quebrar o núcleo, que é o que dá origem a tudo isso que a gente falou, tá? Só que eles não tinham, os americanos nunca tinham feito isso, tá? O Leo Szilard sabia mais ou menos como que tinha que fazer e ele ensinou para o Fermi como que tinha que fazer. E aí tem uma história meio lúdica nessa história toda, que é o seguinte: diz o Szilard num livro que eles estavam de noite no laboratório quando eles viram, agora o termo eu não vou lembrar, cara. O termo eu não vou lembrar que ele usa. Que nós vimos a faísca de Deus. Ele usa um termo meio assim, sabe? Meio um negócio assim, porque eles estão lá e na hora que o processo de fissão nuclear acontece, sai as faíscas, lá sai o negócio. E ele e o Enrico Fermi estavam no laboratório na hora que isso aconteceu. E aí, não sei se é a faísca da destruição, da criação, é um negócio assim. Ele fala uma frase bem marcante nessa história toda, tá? No livro, Os Melhores Textos do Richard Feynman, ele fala que não usou, foi o único a ver. Então, é que ele queria ver, né? É que ele queria ver. É isso aí. As tropas de elite da União Soviética estavam no fronte ocidental, muito longe do Japão. Mas ouvi esse argumento do medo do... tá. Quem foi o cientista mais importante, tirando Oppenheimer? Cara, aí é difícil, né, a gente falar, mas talvez o Szilard com o Enrico Fermi, entendeu? O Teller, né? Depois tem o Teller. O Teller aí, ele continua com a bomba H, tá? Por que a radiação das bombas do Japão é diferente da radiação de Chernobyl? Porque é o seguinte, Alisson, o objetivo da bomba é matar a maior quantidade de pessoas no menor tempo possível. A radiação de Chernobyl, o problema dela é o seguinte: o núcleo ficou... podemos fazer um programa sobre Chernobyl, hein? Vamos fazer um programa sobre Chernobyl. O núcleo de Chernobyl, ele fica exposto, jogando radiação para a atmosfera sem parar, entendeu? E aí a radiação, ela pega as correntes de ar e vai embora. A bomba não, o negócio da bomba é vir e detonar o máximo de pessoas no menor tempo possível. Tá bom? Mas a gente consegue respirar junto com os dinossauros? Como assim, cara? Não, a gente provavelmente, cara, a gente não conseguiria respirar o ar da era dos dinossauros, tá? Rota Benítez, quando ele faz a máquina dele pro tempo, ele coloca dentro da máquina, se não me engano, uma roupa para um astronauta viajante no tempo, ele tem que usar essa máscara aí de oxigênio. Fazer um programa sobre Chernobyl, né, Amanda? Vou fazer um sobre Chernobyl, tá? Todos eles são importantes, cara. Todos eles.
Cara, o Einstein, ele nunca quis entrar no projeto Manhattan, né? Tanto que lá no filme aparece, né? Ele não entra, ele não é chamado também. Aí a gente não sabe, né? Se teve um negócio de ego e tudo mais, mas é isso aí. Se explodir a bomba mais pica da Fossa das Marianas, tem chance de dar uma merda? Não, não tem não. Então os filmes estão mentindo sobre os dinossauros, né? Que filme, meu amigo? Filme? Presta atenção que eu vou falar aqui pra vocês agora. Se você não sabe disso, senta. Todo mundo tá sentado? Senta aí todo mundo. Filme é mentira, cara. Filme é ficção. Tá? Como que tá aqui o cara? Então os filmes estão mentindo sobre os dinossauros? Sim, porque é um filme. Filme é ficção. Filme não é verdade. Você não sabia disso? Então sinto muito ter aberto sua mente agora para isso. Espero não ter acabado com a sua vida, tá? Cara, Vinícius Dias, aí vem uma pergunta muito, muito marcante, cara. Tudo bem, você tá perguntando para mim, eu não sei, cara. Eu não sei. O problema, vamos lá. Você não pode jamais, cara, crucificar o Feynman, crucificar o Fermi, ninguém, porque eles não sabiam para o que eles estavam trabalhando. Esses caras não sabiam. Só tinham 6 pessoas nos Estados Unidos que sabiam o projeto completo, não eram esses caras. Então, cara, justamente por quê? Justamente para não ter um problema ético e deles falarem assim, vou cair fora do projeto, eu não quero matar ninguém, tá bom? Então é assim, será que eles trabalhariam sabendo para o que era o projeto? Fica aí a dúvida no ar. Se fosse do mesmo jeito deles, tá? Se fosse do mesmo jeito deles, eu trabalharia. Não, vou falar da bomba H daqui a pouco, pera aí. Mas o Jurassic, o torta escocesa, meu amigo, cara, meu amigo. Sérgio, mas o Jurassic World falou que era verdade. Mas no Jurassic World, cara, que eu saiba, os dinossauros é que vêm pra cá, não nós que vamos pra lá, não é isso? Ou eu tô louco? É isso, né? Agora, o torta escocesa, só mais um ponto no seu comentário, cara. Os dinossauros do Jurassic World não são puros, tá? Eles são dinossauros onde parte do DNA deles é completado com DNA de cobra, de lagarto e coisa do tipo. Beleza? Sendo assim, eles poderiam respirar aqui sim. Só que nós não fomos para a era deles. Eles que vieram para nossa era. E outra coisa, filme é mentira, cara. E não tem problema nenhum, tá? Apesar do JJ Benítez ser uma obra de ficção, parece que ele cuidou dos mínimos detalhes. Você acha possível uma viagem no tempo dessa forma? Possível, sim. Não tem nada que impeça a viagem no tempo. E é muito legal. Leia, eu li quase todos, cara. Eu acho que só não li os 6 do Operação Cavalo de Troia. Tô vendo o filme, tá certo. Viu, Sérgio? O filme tá falando a verdade. O filme só fala a verdade, cara. Não é possível, cara, que os caras veem um filme e acham que o filme é a verdade. São dinossauros modificados, né, Letícia? Isso aí. São dinossauros modificados. Tu não acredita na lei do retorno, né? Pois bem, eu tô vendo alguns haters ali no chat. Tu assumiu em público que ficava fazendo apocalipse? Eu? Não. Nada disso.
Vou fazer. Operação Paperclip é outro que merece também. Muito bem. Então é isso. Estamos aqui com 3.200 likes, 5.018 dispositivos conectados, são 11 horas e 12 minutos. Depois que detonam a bomba atômica, né? Aí tem toda essa discussão, o fim da Segunda Guerra, será que foram eles, né? Teve um impacto imediato no dia 14 de agosto de 45, 5 dias após o bombardeio de Nagasaki. O Japão faz a rendição. Fica essa discussão, será que foi por causa da bomba atômica, será que foi por causa do Exército Vermelho que estava chegando para lá? Mas o que é o importante nessa história toda? Se tem o início do que a gente chama de Guerra Fria, e tem o início do quê? Da era nuclear. Onde que estava a União Soviética nessa história toda? A União Soviética estava tratando de mexer o Exército Vermelho, né? Só que em 1949, a União Soviética detona sua primeira bomba atômica, tá? E aí, em 1949, é que a gente tem, então, o início do que a gente chama de corrida armamentista, tá? Depois viemos com as décadas seguintes, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel, todos eles, nós já falamos tudo isso aqui, né? Que eles puderam desenvolver, até que é assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ou seja, nenhum país, né, os países que já tinham bomba atômica podem continuar tendo, e nenhum outro país poderia criar a sua bomba atômica. Tá bom? Então, basicamente, é isso que acontece. O Projeto Manhattan teve vários e vários problemas, né? Teve toda uma sequência nessa história toda. Los Alamos funciona até hoje. Aliás, tem uma coisa muito legal. A sonda Voyager, a pilha nuclear da Voyager foi feita onde? Em Los Alamos. A Cassini, a pilha nuclear dela foi feita em Los Alamos. O Perseverance, a pilha nuclear do Perseverance, que é plutônio, olha que interessante, hein? Da onde que vem tudo isso? Do Projeto Manhattan. Foi feita em Los Alamos. Então Los Alamos ainda continua. Foi em Los Alamos, depois de muito tempo, que o Enrico Fermi faz a famosa pergunta, onde que está todo mundo? E aí cria o paradoxo de Fermi. Eu não tinha mais nada para fazer, né, Enrico Fermi? Já tinha feito tudo. Ficar perguntando aí besteira por aí, tô brincando. E aí começa todo o programa, a corrida armamentista que a gente chama, tá? Depois o pessoal descobre que fazer plutônio, tudo isso é muito caro. Aí o Teller, que era um estudioso, né, da física e de partículas e tal, ele desenvolve o que a gente chama de bomba H, então a famosa bomba de hidrogênio, tá? O Edward Teller, né? Ele trabalhou, o foco principal dele fosse no conceito de uma bomba de fusão, que é a bomba de hidrogênio. Aí é diferente da bomba de fissão. O que o Teller queria fazer? Ele queria pegar átomos de hidrogênio, fundir eles e nessa fusão gera energia. Não gera? Gera. Controla isso, tem uma bomba. Então ele fez a bomba de hidrogênio. O Edward Teller, ele se torna então o pai da bomba de hidrogênio. E hoje nós temos o mundo aí do jeito que ele está, umas 6.000, 5.800 ogivas nucleares na Rússia e um pouco mais da metade disso nos Estados Unidos, tá? Possível causar uma explosão nuclear no espaço? Claro que sim, cara. O Putin não falou que tem uma bomba nuclear no espaço? Então, a bomba de hidrogênio usava uma bomba atômica para isso, para iniciar o processo, né? Cara, sempre você tem que ter um iniciador do processo todo. Lembrando que dias antes, Tóquio havia sido incendiado, 200 mil mortos, e o alto comando japonês disse a Tóquio que era só mais uma cidade. Será que o Japão se renderia? Então, o Alberto Santos e todo mundo aí, cara, isso é uma questão, eu não sou da área de história, né? Isso é uma questão que os historiadores não têm ainda resolvido, tá? Tem essa discussão aí.
A bomba atômica de hoje, ela é uma evolução dessa bomba atômica de 1945? O que tem hoje? Tem Bluetooth, o cara liga, o cara fala no Discord. O que tem hoje nessa bomba atômica atual? Cara, hoje, porque quando os Estados Unidos... Só voltando um pouquinho, né? Os Estados Unidos fez isso, mas isso a Rússia já estava fazendo também, entendeu? Então, no mesmo período lá da Alemanha que foi descoberto, né? Cada um foi correndo para um lugar. Exatamente. O Einstein mandou a carta, mas o lá russo, na União Soviética... O soviético olhou e falou, peraí, vou fazer também a minha para me Só proteger. como a União Soviética estava muito ocupada, porque a União Soviética já estava na guerra desde o começo e muito ocupada com várias coisas, isso aí meio que ficou parado, mas depois evoluiu, né? Cara, as bombas atômicas hoje, a Rússia fez a bomba atômica mais poderosa da história. Né, vamos pegar atualizando, né? Ela fez uma bomba atômica chamada Tsar. A Tsar, ela tinha o poder de 100 megatons, que a gente chama, que são 100 mil toneladas de TNT. Essa bomba, ela era tão poderosa, que ela só foi testada uma vez. E quando ela foi testada, para não dar uma merda muito gigante, os caras falaram, cara, vamos testar só com metade da potência. E detonaram de 50 megatons. Então, essa bomba não existe mais. É a bomba mais poderosa que já foi feita, foi a Tsar. E quando que foi isso? Isso aí foi... Cara, veio aí 70, 80... Quer dizer, antigo ainda. É antigo. Então, de lá pra cá, já deve ter a de 100, né? Que já... Então, aí não tem mais. Não tem... Por quê? Então, eles viram, né, que poderia dar um problema muito gigantesco alguém ter isso. Mas também tem o seguinte... Hoje, a estratégia é diferente. Porque na época, o lance era o seguinte, vamos destruir a maior quantidade de coisa que tiver para ser destruída. Então você joga ali em Hiroshima, cara, varreu, sei lá, metade da cidade, cara, é isso que a gente queria. Hoje, as bombas são mais táticas, entendeu? Elas vão e querem detonar alvos muito específicos. Então vamos pegar hoje a gente tem ogivas nucleares, né? Que a gente fala, o pessoal deve ouvir falar, né? Os Estados Unidos tem, sei lá, 4 mil, 5 mil ogivas, a Rússia tem muito mais, 7 mil ogivas, por isso que ninguém encosta no outro, entendeu? Isso cria um poder muito grande. É uma proteção. Uma proteção, né? A ogiva nuclear hoje, imagina se ela solta um míssil, né? Um míssil balístico que a gente chama, que ele sai da Rússia, ele vai para a atmosfera, viaja, e ele pode cair em Londres, por exemplo. A cabeça desse míssil, ele leva ogivas nucleares. Então ele não leva uma só, ele leva várias. Entendeu? Por quê? Porque ele pode destruir vários locais. Esse que é o negócio. Só que é mais tático, entendeu? Você pode soltar uma aqui, outra ali. Isso, tá, eles não querem explodir. Cara, sei lá. Essa é a tecnologia que é quase como se fosse drones, assim, que você controla. Mas é um negócio muito... Hoje é muito tático. Mas tem um poder aí, não tem coisa tão gigantesca, entendeu? Tem coisa ali, deve ter na casa dos 10 megatons, 8. Só pra entender, a de Hiroshima, quantos megatons tinha? A de Hiroshima, se não me engano, são 13, cara. A gente consegue chegar em 100. Chegamos em 50. Mas isso aí, de ter chegado a 100, cara, isso aí a gente considera ali que é a Guerra Fria, né? Lembra que na Guerra Fria o lance era você falar que você era maior ou melhor que seu amiguinho. E não necessariamente ser. Então o lance era, cara, deixa eu fazer esse teste aqui, ó. Os caras vão ver o que eu tenho, entendeu? Ou que eu tenho capacidade de ter. Então os testes nada mais é do que... É tipo mandar um nudes. Exatamente. Olha o tamanho do meu pau aí. É isso aí. É isso o teste é isso, cara. O teste, eles existem para você demonstrar o seu poder. Entendi. Tanto que lá na época do Oppenheimer, sabe o que o pessoal pensava? Que na hora que eles mostrassem o teste, todos os países iam se render. Eles pensavam que ia acontecer Os isso. americanos, né? Os americanos, os físicos vão ali... entrar na guerra. Não, mas os físicos ali no Projeto Manhattan, eles falavam o seguinte, cara, na hora que a gente mostrar esse teste que a gente fez, é certeza, cara, que o Japão tal vão se render, cara. Pelo contrário, eles fizeram a deles, né? Cada um, teoricamente... Depois. Mas o lance é que não se renderam, entendeu? Você acha que por que eles não se renderam? Cara, aí tem... Você não tem coragem de soltar isso. Mais ou menos isso, né? Aí vai pra esse lugar. Tá, e então assim, a linha do tempo diz então que, então, pelo que eu tô entendendo aqui, a Alemanha, teoricamente, descobriu isso daí. Os americanos foram o primeiro a produzir, né? Isso. Ao mesmo tempo, ali, contemporâneo, a União Soviética, certo? A União Soviética começou a fazer também. Começou a fazer. Aí a gente tem a explosão de Hiroshima, Nagasaki e tal.
Como é que ficou a bomba? Nunca mais foi lançada uma bomba atômica em civil desde então? Nunca mais. Nunca mais. Esse é o medo que a gente tem, né? Até hoje é o medo de ter uma guerra nuclear. Exatamente. E aí eu vou te fazer a pergunta, qual é o pacto que tem, assim, para produções, para não produções? Como é que fica isso? Porque ao mesmo tempo tem os cientistas, assim, que eu imagino que tem gente mal intencionada e quer ganhar dinheiro. Ele fala, cara, eu quero fazer de 1000 tons. E quem que protege isso? É a ONU que fica por cima? Como é que você acredita nessa credibilidade de países que, porra, o cara tá degolando pessoas. Não, na bomba atômica eu vou tomar cuidado. Como é que funciona isso? Então, isso é bem complicado, né? Durante a Guerra Fria teve uma grande produção de armamento nuclear, que é isso aí, os testes, né? O pessoal, precisa procurarem aí no YouTube, tem os testes da ilha do atol de Bikini, que ficaram famosos, que é quando explode aquele monte de água e tal, Sim. entendeu? Então ali, quando acabou a guerra, o mundo se dividiu, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, e o lance era o quê? Era mostrar que você não precisava atacar ninguém. É o tal do nudes. Você mostrava que você era maior do que o seu amigo, entendeu? Então começaram a fazer muita bomba atômica, muito teste, muita coisa e tal. E assim caminhou o mundo, né, cara? Caminhou o mundo. Aí outros países começaram a desenvolver bomba atômica. A Grã-Bretanha tem também, a França tem também, entendeu? Lembrando, só voltando ali um pouquinho, na época do Projeto Manhattan, como ele era muita grana, os Estados Unidos, o Reino Unido ajudou também. Aí dali começou a fazer a dela também, provavelmente. Aí foi a da Grã-Bretanha, foi da França, hoje Israel tem, Paquistão tem, entendeu? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Como que tem isso, né? Quando viram que podia dar uma merda gigantesca, criaram o tal do Tratado de Não Proliferação de Armamentos Nucleares. É algo assim que chama. Que é um negócio que não pode. Por exemplo, o Brasil não tem. Por que o Brasil não tem? Porque a gente é signatário desse acordo aí. Então a gente não pode produzir arma nuclear. A gente não pode produzir? Não, porque a gente assinou. A gente assinou. O pacto é só pacto assinou de quem não não tem. proliferação. Só assinou quem não tem. Na verdade, então, é meio assim, os Estados Unidos ficou com as dele, a Rússia com as dele, a Grã-Bretanha com as dele, mas, galera, agora ninguém mais pode fazer. Foi isso, então. Que pacto escroto. Porque, tipo, o pacto assim, eu tô protegido e você... Exatamente. Mas vocês devem lembrar que vira e mexe aparece assim, cara, precisamos destruir tantos % do arsenal nuclear. Sim. Temos que fazer uma vistoria. Os inspetores da ONU. Os inspetores. Cara, mas isso aí, cara, isso é meio fácil, porque não dá, cara, não consegue. A gente tá vendo agora na guerra da Ucrânia, né? Por que ninguém vai lá e acaba com a Rússia de uma vez? Porque ela tem bomba nuclear, cara. Entendeu? Quer dizer, se fosse o Brasil atacando a Ucrânia, cara, já teria acabado. Já tava terraplanado aqui há muito tempo. Ou seja, tem um documento, então, que proíbe novos países de criar essa bomba atômica. Proliferação de armamento nuclear. E isso, obviamente, você não deve ter todas as respostas do mundo, embora poucas você erra, tipo assim, poucas você não tem. Você é um cara muito legal pra bater papo. Tem um período, assim, tipo, o Brasil fala, cara, não, acabou o contrato, galera. Daqui a 2 anos aí vai acabar o contrato. Vigente pra sempre. Mas se o Brasil quiser, agora eu quero ter por exemplo, então, dizem que, tipo, acho que Israel, teve Coreia do Norte, ninguém sabe o que tá fazendo, né? Pois é. Então, a gente poderia começar a produzir. Beleza. Qual que é o problema para isso? Produzir uma bomba atômica não é uma coisa muito fácil. Aliás, é muito difícil, entendeu? Por quê? Porque você tem que fazer um estudo da reação em cadeia, você tem que controlar essa reação em cadeia e você tem que fazer isso acontecer numa ogiva, numa coisa assim. Para você fazer esse processo todo e para ele ser eficiente, hoje, você precisa de um negócio chamado supercomputador, entendeu? E aí, quem é que vende supercomputador no mundo? Os Estados Unidos. Quem tem a bomba atômica. Exatamente. Que não vai querer. Então, por exemplo, não sei se o pessoal vai lembrar do Enéas. Sim. Lembra do Enéas? Lembro. O Enéas era um cara que ele falava, cara, o Brasil tem que ter bomba nuclear. Entendeu? Para soberania nacional isso é importante. Ele tinha o negócio do nióbio, né? Que ele queria, né? Também, tem várias coisas. E teve vários ministros da ciência e tecnologia que defenderam o Brasil ter... Isso é um tema muito polêmico e que divide mesmo, entendeu? Se o Brasil deveria ou não deveria ter a arma nuclear, entendeu? A gente tem usina nuclear, Angra. Sim. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a gente tem usina nuclear, no mundo inteiro sabe.
Se a gente tiver um supercomputador e colocar ali do lado, a gente consegue fazer a bomba nuclear. Só que aí precisaria ter o supercomputador. Só que aí precisa. E aí então, a gente teria que ter dinheiro para isso, não daria para corromper esse dinheiro. Exato. E aí, obviamente, os políticos não vão querer que a gente faça isso. Cara, que interessante. A Coreia do Norte, que a gente falou aqui, né, ela provavelmente deve... A gente não sabe, né? Mas provavelmente Eles deve ter. assinaram esse pacto? Eles eu acho que não, né? Então eles podem ter, tipo, Eles podem. meio que... Na verdade, assim, poder não pode, né? Porque Sim. é um pacto mundial para o mundo não acabar. Entendeu? É isso que eu quero entender. Porque assim, quando a gente vê... gente, quem tá falando aqui é um idiota, tá? Lembrando, tá? Quando a gente vê as cenas de Hiroshima, Nagasaki, a gente vê que foi uma explosão ali que afetou uma cidade, uma região, né? Eu queria primeiro entender quais são os efeitos colaterais, porque a gente tem o efeito de, pum, explosão, fogo, quebra tudo, mas quais são os efeitos colaterais? Por que é tão perigoso? Perigoso porque é radiação, né, cara? E a radiação que acontece, lembra que eu falei que o átomo, quando ele é quebrado, ele sai, a radiação alfa, beta, sim, ela vai espalhando-se. Essas radiações, se elas entram em contato com o corpo humano, elas começam a destruir as células. Então a gente morre. Mas é isso que eu queria entender. Dá câncer, entendeu? Quanto tempo pós-explosão pode... Aí vai depender da potência. Mas isso aconteceu lá, por exemplo? Claro. Hiroshima explodiu, morreu uma porrada de gente na hora com o impacto, mas durante quantos anos, meses teve, assim, tipo, 3 anos que as pessoas... Então, eu não sei exatamente quanto, mas teve gente, porque tem as fases, né? Que a gente, quando a gente estuda a bomba atômica, existem as fases, né? Então tem um raio ali, que todo mundo é incinerado imediatamente, entendeu? Tem um raio que você morre queimado, você demora a morrer alguns minutos, algumas horas, mas morre queimado. É tipo assim, você tá de boa e de repente você começa a queimar. E o incinerado, cara, você é incinerado. Tanto, eu não sei se lá em Hiroshima você chegou a ver a sombra. Vi. Então, aquilo era uma pessoa que estava ali e ela simplesmente desapareceu. Desapareceu. Entendeu? Isso a gente viu. Inclusive, desculpa te interromper, mas tem até aquela cena clássica da menina correndo queimada, né? Exatamente. Que é isso, né? Porque ela não foi impactada pela bomba, ela mas... Ela estava um pouquinho mais distante. Mas aí ela foi queimada. Foi queimada e... E aí tem um outro raio, né? Tem um site na internet, cara, depois eu até te passo pra você colocar aí no vídeo, que você pode ir colocando a bomba atômica de Hiroshima em várias cidades do mundo e ver esses raios aí. Onde afetaria. Onde que afetaria. Então, e aí tem um último anel ali, um último raio, que as pessoas vão demorar mais para morrer, podem demorar 1 ano e tal, por conta dos efeitos da radiação. Porque a radiação entra no corpo, e aí ela começa a destruir as células. Aí você começa a ter câncer, entendeu? E aí acabou. Lá em Hiroshima, isso eu não me lembro, né, na época que eu fui, mas tem pessoas ainda que podem morrer por conta daquela... Não, hoje eu acho que já não mais. Hoje acho que não. É mais rápido, rápido. É um câncer quase que fulminante. É uma coisa fulminante. Cacete. Quer dizer, é capaz de você jogar uma bomba atômica aqui no centro de São Paulo e pegar o cara ali de Campinas. Daria pra isso? Por exemplo, coisa do tipo. Entendeu? Não vai ser imediato, mas aí vai demorar um tempo ali pra morrer. Que coisa, velho. E isso nós estamos falando, pessoal, que só 2 bombas foram jogadas, tá? Só 2. De 13 megatons. De 13. Os Estados Unidos tem uns 4 mil, a Rússia tem umas 5, 7 mil. Eu ia fazer essa pergunta agora pra você. Quantas bombas atômicas temos no mundo? A gente não sabe exatamente, né? Porque eles divulgam esses números, mas como existe esse pacto, e eles não falam exatamente aonde que tá tudo isso. Mas a conta é nessa aí, é na casa das milhares, entendeu? Ou seja, se tem uma próxima guerra mundial, vão utilizar... O primeiro que usar a bomba atômica cagou o mundo. Porque aí o outro vai reagir, cara, com bomba atômica também. Qual que é o alcance dessa arma nuclear russa aí, cara? Como assim? Não, essa arma nuclear é espacial. O lance deles era o seguinte, eles colocariam um satélite com uma arma nuclear na órbita abaixo da Terra. Os Estados Unidos lançou alguma coisa que eles detectaram, eles vão com uma arma nuclear e explodem esse satélite americano, ou esse foguete americano. Só que o problema é que ele tá perto de outros satélites. O problema é que tá na órbita baixa. A órbita baixa é até 300, 400 quilômetros. É agressivo isso aí? Não, é muito agressivo. É o que eu falei, não precisa de uma bomba nuclear. Por que isso? É isso, cara. Porque é... Sabe o que Esse cara é maluco? Ele tá fazendo um bagulho assim que ele vai fuder. Vai fuder meio mundo, vai fuder o planeta. Não, você não acha que é porque tu eles não sabem o que fazer com as bombas nucleares que eles têm? Eles não têm um monte de bomba? A Rússia tem. A Rússia tem 6 mil. 6 mil ogivas nucleares a Rússia tem. Só que isso aí seria mais do que isso. Porque isso aí seria uma arma nuclear no espaço. Entendeu? Uma arma nuclear. A arma nuclear no espaço,
para o pessoal entender, ela tem vários efeitos. Ela tem o primeiro efeito, que é a própria explosão. Depois ela tem um efeito que é a onda eletromagnética que ela gera. É um negócio que meio fritaria os equipamentos na Terra. Sim. Então, nós aqui, que estamos... Você está em casa jogando seu Dota, você não tem nada a ver com isso. De repente, cara, seu computador... Você está jogando seu Starfield, quietinho ali na madrugada, de repente seu computador apaga. Por nada. Por um negócio que você não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então, é muito... Voltando. Estudem astropolítica. Isso aí tudo é astropolítica. Sim, muito interessante. Isso é astropolítica. Porque o cenário hoje, onde as coisas vão ser decididas, é no espaço. É lá, cara. Entendeu? Porra, pareceu assim meio uma decisão meio... Caralho. Meu irmão, vou radical. botar uma ogiva nuclear na órbita abaixo da Terra. Isso. E essa... Porque... Bom, cheguei nessa conclusão por uma razão. Tá ligado? Vou colocar aqui. Não é pra atirar na Terra, é pra atirar no que tá passando aqui. Né? Aí o americano fala isso. Aí o russo chega e fala assim, meu filho, em 1980, seu presidente falou na televisão que tava colocando arma no espaço. E aí? Porque ele queria ficar vigiando o espaço dali pra, soltou um míssil aqui, pá, detona aquele míssil. Soltou um negócio ali, detona. Para tornar o espaço inacessível. Esse é o negócio da bomba nuclear, né? Eles sempre usam como uma ameaça no começo, mas até que eles usam de fato. É para mostrar um poder. Sim. Aí ele fala aquilo lá, pô, a Rússia tem arma nuclear? Tem. A Rússia tem tecnologia para fazer isso? Tem. A Rússia lança satélites secretos? Lança, vários. Pô, aí beleza. Aí agora os Estados Unidos, então tá bom, vou subir uma também. Será que os Estados Unidos já não tem? A dúvida que nasceu quando aconteceu isso foi, será que os Estados Unidos já não tem? E não contou, né? Naquele programa, porque os Estados Unidos... Hoje de madrugada eu fiz um lançamento. Transmiti um lançamento de um foguete que levou uma carga secreta. A gente não sabe o que é. É de um setor americano chamado NRO, National Reconnaissance Office. É um setor da inteligência americana que coloca satélites no espaço para quê? Espionar, geralmente, né? Não sei. Eu não sei o que tá falando. Deve ser. Não faço ideia. Espionagem, armas, tudo de ruim. Pensa aí, em uma coisa ruim, é isso que eles fazem. É isso, cara. Tráfico de drogas. Tem. Órgãos humanos. Então o pessoal fala assim, lá. Sérgio, você fica viajando, só que, cara, transmitiu hoje de madrugada. Lançou um satélite que a gente... Aí o pessoal fica na live. Pô, mas como assim? Mas como que é secreto se tá lançando? Cara, o foguete tá subindo, mas você não sabe o que tá ali dentro. Você entra lá pra ver, então. Entra ali pra ver. Então você não sabe. O espaço tem... A Rússia lança... Existe uma série de satélites russos chamado Cosmos, com K. Quando você vê esse nome, é um satélite que você não sabe o que ele é. Se ele é arma, se ele é de vigilância e tal. Aí você vai falar, e a China? Também lança. Tem um nomezinho lá, agora esqueci o nomezinho chinês, que quando você vê esse nome, são satélites também que você não sabe o que é. São satélites espiões, são armamentos, a gente não tem ideia. E a SpaceX já fez um lançamento secreto desse? Porque eles são contratados pela NASA, né? A SpaceX lança pra NRO. Entendi, Lança pra NRO. Entendi. E aí... Cara, isso é muito doido, né? Isso é muito doido. Você tá falando... Eu vou dar uma olhada mesmo nesse papo de astropolítica. Astropolítica. Eu falo pra todo mundo, cara, tem um livro muito bom. Vamos lá, o autor do livro vai ter que me pagar um royalties depois. Já vendeu uns 20 livros nessa brincadeira que eu tenho falado. Chama Astropolitics, o livro. É a principal referência. Eu tô pra trazer o professor Roque aqui de novo. Ele já veio aqui, nós já falamos bastante disso. E eu tô pra trazer ele de novo pra gente falar mais ainda. Porque é um negócio sério, galera. É um negócio sério. Não é viagem, não é alarmismo, não é nada disso. Daqui para 2030, o bicho vai pegar. E se você estiver preparado, lendo, estudando, você vai estar na frente de muita gente. E por incrível que possa parecer, o Brasil tem uma voz muito grande nisso aí. Por quê? Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber. Mas o Brasil, por exemplo, tudo isso aí que a gente tá falando vai levar a gente pra um negócio chamado direito espacial. Que é quem pode explorar o quê, o que pode fazer o quê. O Brasil, ele é convidado para sentar na mesa de discussão dos grandes congressos de astronáutica que tem, nas salas de direito espacial. O Brasil é convidado para estar ali, cara.
mesmo o Brasil não tendo nada, os caras de direito espacial são... A gente não tá na ISS, mas nisso aí a gente tá. A gente foi expulso. Mas por quê? Porque o Brasil tem talvez esse caráter mais neutro, pacificador. Sempre teve. Por exemplo, o Brasil seria um país que poderia tentar juntar esses dois lados na história que a gente tá falando aqui. Vamos juntar, senta aqui o chinês, senta aqui o americano, pessoal, isso aqui vai ser bom pra humanidade e tal. Os caras podem falar, foda-se Brasil. O Oppenheimer, ele tinha um problema seríssimo com física experimental. Ele odiava laboratório. Ele odiava até o professor dele de laboratório. Reza a lenda que ele tentou matar o professor dele, envenenando ele com uma maçã. Que foi o que apareceu no filme. Aparece no filme, então. Aí depois o pessoal fala que não e tal. Mas ele odiava laboratório, ele não gostava de ter relação pessoal. E a física teórica é um negócio mais isolado. O cara fica mais sozinho. E ele falou, cara, eu vou para o lado da física teórica, entendeu? Eu não quero saber. E é interessante como depois... Mesmo com esses problemas, vamos dizer, de relações interpessoais, ele é o cara escolhido para gerenciar essa galera toda, né? Então é uma... Eu achei, cara, que ele não gostasse da parte do laboratório, tudo meio prático, porque, por exemplo, ele não era bom em matemática. Que até tem uma hora que o Einstein brinca assim com ele, né? Falou, a única coisa que temos em comum é o nosso desprezo pela matemática. Porque ele fala assim, tem como rever? Porque tem uma hora no filme que eles estão com medo de uma reação nuclear, ela nunca parar. Lá, simplesmente fazer a atmosfera da Terra entrar em combustão. Explodir. Esse é o grande medo. Ele vai e apresenta pro Einstein aqui. Será que a gente pode ter esse resultado? Ele fala, vocês tem como refazer os cálculos? Ele fala, olha, a única coisa que a gente tem em comum é que eu também não sou bom em matemática, eu não gosto disso. Porque com pessoas, eu achei que ele fosse bom porque o filme mostra que ele era um sedutor. Um mulherengo. Um mulherengo. Então, ele é bom de gerenciar isso também. Pessoas. Acho que isso... Gerenciou, né? Gerenciou durante um bom tempo pois ali, né? A amante e a esposa, né? Aí eu pensei nesse ponto, mas eu não tinha entendido que ele não gostava dessas relações interpessoais. Não gostava. Porque eu também fiquei me perguntando isso, com tanta gente brilhante, e que no filme teve muito pouco destaque. O Feynman, por exemplo, ele mal apareceu no filme. O Feynman aparece, cara, tocando bongô. Uma hora, é até um easter eggzinho lá. Na hora que vai fazer os testes lá, ele tá em cima do caminhonete tocando bongô, porque o Feynman era um tocador de bongô. Ele gostava, ele veio muito pro Brasil, aprendeu a tocar atabaque, esses instrumentos aqui no Brasil até. E ele tocava bongô. No filme aparece ele tocando bongô, mas não dão muita... Me situem, por favor, que eu não reconheço esse nome. Esse cara, ele foi um grande divulgador científico também. Ah, tá. Porque ele era muito bom em explicar para as pessoas leigas o que acontecia na física. Eu conheço ele por isso, daquele livro lá dele, né? O que é isso, Sr. Feynman? Isso. Entendi. Então, mas eu não sei qual o feito dele para ter ganho o Nobel. Não sei se foi por conta disso. Não, ele tem vários. Não, o Feynman, ele é um dos maiores físicos que a gente já teve, entendeu? Um grande professor, né? Ele tem um livro famosíssimo que a gente estuda. Que a pessoa que não tem nenhuma intimidade com a física nem sabe. A gente estuda um livro dele chama Lectures in Physics, que é um dos melhores livros de física que tem para estudar. A pesquisa que ele ganhou o Nobel mesmo, eu não lembro qual foi, cara. Mas ele era um cara, assim, ele foi o cara que resolveu o problema da Challenger. Quando a Challenger explodiu, aquele ônibus espacial, ele foi chamado no comitê para explicar por que tinha explodido a Challenger. Então ele era um cara, assim, muita gente apostava que ele seria o líder do Projeto Manhattan, entendeu? Mas aí ele era muito brincalhão também. Ele tinha um outro lado que o Leslie Groves, o cara, ele é muito bom. Só que esse lado dele aí, em algum momento, pode, entendeu? Prejudicar alguma coisa. Isso é interessante, essa parte de habilidade em lidar com pessoas. Eu já falei aqui no podcast várias vezes e repetirei outras tantas, que na minha opinião, nada é tão complexo quanto lidar com pessoas. Exatamente. Porque se eu pego, por exemplo, uma pedra, né? O pessoal fala que física é complicado. E a física clássica, não. A quântica realmente é um negócio mais difícil. Mas na física clássica, se eu pego uma pedra e jogo num lago, ela afunda, ela é mais densa que a água. Se eu pego um pedaço de isopor e jogo, ele boia, é menos denso. Se eu pego o Edu e jogo num lago, ele pode afundar, ele pode boiar, pode nadar, ou pode sair de lá e me dar um tiro porque ele é um cara vingativo. Não dá pra saber o que vai acontecer. É muito mais complicado. E há pouco tempo, no Mastermind que a gente tem aqui com empresários, nós levamos o Pedro Janot, que ele foi CEO da Zara e também foi o primeiro CEO da Azul aqui no Brasil. Inclusive, quando perguntado qual para ter mais trabalho, ele falou, sem dúvida foi a Zara. Nessa hora o maluco começou a chorar, ela tem uma marca de roupa. Eu falei, tá vendo? Seria melhor a gente estar como sócio do Elon Musk do que ter feito a sua marca de roupa. Mas aí um ponto curioso, ele foi CEO da Azul, ele não sabia nada de aviação. Aí o cara falou pra ele, né, quem queria abrir a Azul aqui, falou, olha, eu só abro
trago a empresa pra cá, né? Trago dinheiro pra gente criar a empresa, se eu tiver você à frente. Se eu não tiver, eu não faço isso. Ele falou, mas eu não sei aviação. Ele falou, aviação é fácil, eu te ensino. O difícil são pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. É o tal de soft skills, né, que a gente chama, né? O hard skills ali, os físicos e tal, tinha uma equipe boa. Os militares tinham uma equipe boa. Faltava o cara para gerenciar. E aí ele foi o escolhido. Mas Bom, deixa eu só resumir pra quem não entendeu nada até agora, porque a gente tá falando do filme que conta a história de como se originou a bomba atômica. E o Projeto Manhattan, que a gente falou várias vezes, foi o projeto que fez com que eles juntassem todos os conhecimentos e dessem origem à bomba atômica no final. Conhecimento, a logística. A logística, tudo. E a grana, principalmente, né? Ah, é verdade. Explica pra gente um pouco do Manhattan, por favor, Sacani. Cara, vamos, pra explicar, explicar essa parte aí, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Até pra contextualizar o pessoal, é o seguinte, né? Se a gente voltar ali no final do século XIX, a gente tava com a Marie Curie e tal, que descobriu os elementos que tinham radioatividade natural. Então você deixava ele ali, ela até morreu por causa disso, né? Sim. Ela morreu por causa da radioatividade. Ela, o marido. Ela, todo mundo ali, né? O caderno dela tem radioatividade até hoje. Lá, você vai lá no museu, lá na França, tem radioatividade até hoje no caderninho que ela anotava as coisas. Isso aí foi uma coisa muito importante. O começo do século XX ali, começo dos anos 1900, foi muito importante para a física também. A gente teve a relatividade ali, 1905 e tal. E existia um grande esforço mundial para se entender o átomo. Então o átomo era um grande mistério, que o átomo era a partícula fundamental. Hoje a gente sabe que tem muito mais partícula, mas naquela época o átomo era a partícula fundamental. Então como que entender o átomo? O que é o átomo? Então vem ali vários anos com muitas descobertas importantes. Se descobre o próton, se descobre o elétron, depois passa um tempinho, se descobre o nêutron, né, que é uma parte do núcleo atômico. Então você vai descobrindo várias coisas, e quando você descobre o núcleo atômico e você começa a imaginar que você pode quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear, os físicos começam a fazer contas e falam assim, caramba, cara, a energia que tem armazenada no núcleo atômico, ela é muito grande. Então, se a gente conseguir quebrar o núcleo atômico de uma forma controlada, a gente produz muita energia. Não é pouca, não é muita. E isso começou a virar um negócio. Falou, caramba, então vamos... Só que isso aí era teoricamente por enquanto. Ninguém ainda tinha feito a tal da fissão nuclear, que era quebrar o núcleo atômico. Então começou uma corrida, principalmente, e aí que é muito interessante, na Alemanha. A Alemanha tinha muito físico bom. Einstein, Heisenberg, toda uma galera lá muito boa. E a Alemanha, aí a gente tem que entrar com a parte da geopolítica, né? Que a gente tá ali no comecinho dos anos 30 e tal, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, tinha aquele tratado lá, né? O Tratado de Versalhes, né? De desmilitarizar a Alemanha e tal. Mas a Alemanha, ela vai para a Tchecoslováquia e ela escolhe lá, na hora que fazem uma das reuniões lá para dividir, a Alemanha fala, cara, beleza, vocês podem ficar com tudo, eu quero ficar só com uma partezinha da Tchecoslováquia, que são os Sudetos. Por quê? Porque ali tinha as maiores minas de urânio na época. Já estavam de olho nisso no final da Primeira Guerra Mundial. Já estavam de olho nisso, por causa dos físicos alemães. Porque eles sabiam. Potencial. O pessoal falou, caramba, para fazer os testes e para poder estudar esse processo, a gente precisaria de muito material. E os Sudetos tinham esse material para a Alemanha. E aí, isso aí liga um alerta. Tanto que muita gente até fala o seguinte, né? Uma grande pergunta que tem é o seguinte: por que a Alemanha não fez a bomba atômica primeiro? Porque ela podia ter feito. Só que aí o pessoal aí tem várias explicações para isso. Uma delas que o pessoal fala que é o seguinte: o nazismo não conseguiu fazer a bomba atômica por conta do próprio nazismo. O que acontece? Ciência de judeus, né? Exatamente, a ciência de judeus. Então, esses físicos que estavam muito bem ali, eles começaram a odiar aquele regime e começaram a ir embora da Alemanha. E aí, para onde que eles foram? Eles começaram a ir para a Inglaterra, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Algumas universidades americanas, e aí que o Oppenheimer entra na história, na verdade, ele entra muito antes. Porque o Oppenheimer, nessa época, ele já estava lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley,
E ele cria um departamento ali e ele abre meio as portas para trazer físicos alemães. Porque o Oppenheimer, ele tinha estudado em Göttingen, na Alemanha. Entendeu? Que lá na Alemanha você tinha 2 grandes universidades. Uma delas em física experimental e Göttingen, que era na física teórica, que era o Born, aqueles caras todos. E ele foi estudar lá, então ele tinha uma relação muito boa com os físicos alemães. E quando ele vê que essa coisa começa a pegar lá na Alemanha, o nazismo começa a ter perseguição e tudo, ele cria lá na Universidade da Califórnia um departamento para trazer físicos de lá. E aí esses físicos todos meio que fogem da Alemanha. E aí a Alemanha não consegue ir embora com a... Ficou sem capital humano. Ficou sem capital humano. E aí também ela entrou na guerra, e aí começou a gastar muito dinheiro com a guerra. Então ela já não tinha mais gente nem grana. Por isso que a bomba atômica não foi para frente lá. Mas nesse meio tempo todo, a fissão nuclear o pessoal já tinha conseguido fazer. Os alemães tinham feito a fissão nuclear primeiro. Eles conseguiram quebrar o núcleo atômico. Tanto que quando isso acontece, e isso chega nos Estados Unidos, os americanos ficam malucos. Cada laboratório sai correndo para tentar replicar aquilo. E na hora que eles fazem isso, aí entra... Você acha que Oppenheimer é um nome difícil de falar? Tem um nome muito mais difícil nessa história, que é um físico muito importante chamado Leo Szilard, que é um cara austro-húngaro. E ele é muito importante nessa história toda, por quê? Porque ele percebe o poder de destruição que um negócio desse poderia ter, e ele sabia que a Alemanha estava pesquisando isso. Então ele chega junto com o Einstein, ele era amigo do Einstein, e eles escrevem uma carta para o presidente dos Estados Unidos, uma carta muito famosa, uma carta, ela tem duas páginas só, a carta que ele escreve, falando justamente isso. Oi? Fudeu. Mais ou menos isso. Falando, existe um poder poder de destruição muito grande no núcleo atômico, a Alemanha já está atrás disso, e uma coisa muito legal dessa carta, pessoal, você achar aí na internet, você acha a carta para ler direitinho. Eles pensavam que fazer uma bomba, mas a bomba seria muito pesada para ser jogada de avião. Sabe qual que era a ideia original? Era você pôr a bomba num barco e jogar o barco num porto. Nossa. E aí ia explodir o porto e ia explodir as redondezas do porto. E os dois escrevem essa carta para o presidente americano. Aí tem toda uma influência do Einstein. Essa carta chega no presidente dos Estados Unidos, só que a carta fica meio ali de lado, entendeu? Aí nós já estamos ali em 1941 e tal. Em dezembro de 41, tem o ataque a Pearl Harbor, que é quando os Estados Unidos entra na guerra. E aí, quando os Estados Unidos entra na guerra, o presidente pega a carta e fala, então beleza. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele cria um negócio chamado Comitê do Urânio, que é para cuidar do urânio, para cuidar dessa coisa toda. Só que precisava pôr muita grana. E aí eles ficam meio assim na questão do seguinte, cara, eu tenho um monte de alemão aqui, eu vou pôr uma grana na mão desses alemães, cara, que eram cientistas, né? Pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr a grana na mão do exército. E esses caras aí que se virem, eles que têm um jeito lá, que arrumem e tal, mas eu não vou pôr a grana na mão de um bando de alemão, porque ele tinha essa questão toda, né? É tudo uma questão muito complicada, pessoal. E aí colocam a grana na mão do exército, e o exército cria então o famoso projeto, chamava Projeto do Departamento Manhattan, o nome correto de tudo isso, que era pegar o Comitê do Urânio e aí começar a pensar na bomba. E aí o pessoal reduz para Projeto Manhattan. E aí que entra um cara muito importante na história, lá do lado do exército, que é o Leslie Groves, que é o cara que vai comandar tudo isso. E aí, só para o pessoal entender, o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época? Esse desenvolvimento e a pesquisa pelo urânio, pesquisa pela fissão nuclear, ela estava acontecendo em vários cantos dos Estados Unidos. Lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Chicago foi um lugar muito importante, um dos mais importantes de todos para a bomba atômica foi a Universidade de Chicago. Tinha a Universidade de Colômbia também. Então tinham vários pontos nos Estados Unidos onde estavam trabalhando nisso. Ou seja, estava tudo descentralizado. E quando esse Leslie Groves ele assume, ele começa a ir. Ele vai lá em Berkeley, o pessoal não explica direito para ele. Aí ele vai lá na Universidade de Chicago, o pessoal não... Porque os caras são físicos. Eles não sabiam explicar para o cara o que eles estavam fazendo. Quem que explica para ele direitinho? E é aí que vem o lance de por que contrataram o Oppenheimer. O Oppenheimer é o único.
quando o Oppenheimer explica para o Leslie Groves o que estava acontecendo, qual que era o status das pesquisas todas, qual era o nível que estava, o poder de destruição disso tudo, o cara fala, cara, é você que eu preciso então. E aí que contratam ele, e aí que é criado assim, dessa maneira que é criado o tal do Projeto Manhattan mesmo, que tinha o objetivo de o mais rápido possível, antes da Alemanha, produzir uma bomba nuclear.